Olá, bom dia a todos. Olá, muito bom dia a todos. Nós estamos dando início à audiência pública virtual da Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras. Nesta audiência, nós vamos debater a política de preços dos combustíveis no Brasil. Nos últimos anos, o governo e a Petrobras adotaram uma política de preços dolarizada para os combustíveis. Essa ação afeta duramente os consumidores brasileiros que já estão lutando pela própria sobrevivência durante essa pandemia. Em paralelo a isso, assistimos a um verdadeiro desmonte da Petrobras com a venda de refinarias. O Brasil lutou durante décadas pela autossuficiência petrolífera, preservando a hegemonia e o papel estratégico da Petrobras. E agora, o governo Bolsonaro parece querer jogar toda essa conquista fora. Contamos nessa audiência com a transmissão cruzada por diversos perfis de Facebook de sindicatos de petroleiros de todo o país, além de entidades como a CUT e páginas do Partido dos Trabalhadores. Agradecemos antecipadamente a todos por esse apoio na divulgação desta audiência, que pretende demonstrar os erros da política do governo para o setor de combustíveis. Vamos dar início à nossa audiência e eu gostaria de solicitar ao deputado Bom Gás que desse as boas-vindas a todos os participantes. Lembrando ao deputado que ele tem 3 minutos para essa intervenção. Muito obrigado, deputado. Por favor. Bom dia, a saudação a todos, ao nosso presidente, Paul, a todos os colegas deputados e senadores, às entidades, a todos que estão preocupados com o país. Essa é a questão. E pela nossa frente parlamentar, combustíveis, um outro preço é possível, nós alimentamos um sonho, que foi exatamente o sonho do Fórum Social Mundial, que dizia que um outro mundo é possível. Então, um outro preço de combustíveis também é possível. E nós não queremos essa visão dolarizada, barril de petróleo, sem a presença de estruturas no Brasil que possam oferecer, além da expertise dos nossos pesquisadores e cientistas, da nossa Petrobras, além do preço melhor para a nossa população, além de estruturas de investimentos em todas as áreas estratégicas, nós queremos não abandonar o sonho de ter um futuro energético, porque o governo atual está destruindo o futuro energético do país. Esta é a gravidade. Por isso, nesse momento, quando a Petrobras está sendo esquartejada, quando, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal deu o entendimento de que é possível vender a refinaria, sendo que ela é da Petrobras, ela não poderia ser vendida. Precisaria menos o Congresso Nacional se posicionar e hoje não pode se posicionar. Então, esse esquartejamento que está acontecendo, ele é nocivo, porque é lá, na refinaria, que se dá a agregação de valor estratégica para a questão do desenvolvimento tecnológico e da autonomia para a nossa produção. Neste sentido, começando agora com a RLAM da Bahia, que está no processo mais avançado de venda, mas passando pela Refap do Rio Grande do Sul e tantas outras refinarias que estão à venda no Brasil, por esse governo entreguista. Nossa frente parlamentar, o senador Jean e os meus queridos colegas, estamos aqui mais uma vez a levantar a voz e junto com o Lula dizer, enquanto a anestesia geral do golpe, as pessoas não estão reagindo, nós queremos que essa audiência pública ajude na consciência, na fundamentação de dados, para mostrar que este monopólio privado vai acabar com a nossa soberania e vai fazer com que os recursos saiam do país e que o custo aumente violentamente para a população. Eu estou falando do botijão de gás de cozinha, que está quase em R$100. Eu estou falando da gasolina, que está em R$5.
Eu estou falando do preço de diesel e falando sobre o tema do diesel, nós queremos, né, senador Jean Paul, avançar e ampliar na sociedade que mais gente lute conosco. Por exemplo, quem está na produção agrícola, há um tempo atrás, eu peguei esse dado, quando o diesel estava em média 2,88, o diesel, que hoje está em 3,5 em média, ele influencia em 4,9% a 6,8% no custo de produção da agricultura, que já é um custo alto, só o combustível do diesel. Só que agora, depois que o Temer entrou, que o Bolsonaro continuou, que está no PPI, no produto vinculado internacionalmente, está na média de 3,50%, nós estamos não a 4,9% do custo da produção, está entre 8% a 12% o custo da produção para o agricultor produzir comida nesse país. Então, meus companheiros e companheiras, nós queremos atuar em todas as frentes. Eu concluo com isso. Nós queremos atuar na área jurídica, nós queremos na área do parlamento, na área legislativa, em todas as instâncias, mas só haverá esse retorno para nós não termos um abandono do futuro energético para o país se houver mobilização social. Sair desta anestesia, como Lula diz, e termos mobilização para defender o que nós precisamos, que é o nosso patrimônio, a ingerência do Estado brasileiro em estruturas para poder ter desenvolvimento, soberania, ciência, tecnologia, pesquisa e custos menores na linha estratégica que o Brasil estava, ainda mais com o pré-sal, crescendo no mundo. Então, essa questão é fundamental. Por isso, esta é a abertura. Em nome da frente, né, o senador vai falar há instantes que nós estamos, digamos, colocando essa audiência pública para ter mais argumentos, porque o monopólio privado e os preços dos combustíveis estão nas nuvens. E nós achamos que é possível um outro preço. Um outro preço é possível. Boa audiência pública para todos. Muito obrigado ao deputado Bom Gás. Muito obrigado a todos que estão participando dessa audiência pública. Nós já temos a presença aqui do senador Jean Paul Prates, de diversos outros deputados, de representantes do Sindicato dos Petroleiros de todo o país, da Federação Única dos Petroleiros. Todos eles trazem essa preocupação externada pelo deputado Bom Gás. O preço dos combustíveis é algo que aflige a toda a população. E a atual política não atende às necessidades dos brasileiros. Essa é uma preocupação de parlamentares, essa é uma preocupação de sindicalistas, e essa é também uma preocupação de muitos governadores que já estão sendo colocados como responsáveis, inclusive, pelos preços atuais, por insinuações que partem do governo federal. Para a gente continuar aqui mais um pouquinho, eu vou chamar agora uma fala do governador do Piauí, Wellington Dias. Ele gravou especialmente para essa audiência, ele queria mandar um recado para os participantes, e na sequência dessa gravação, a gente continua com essa audiência pública. Está sem som. Muito bem, a gente vai tentar exibir aí novamente esse vídeo que foi mandado pelo governador Wellington Dias. Se tiver um problema técnico, isso é normal. Vamos lá agora. Vamos ouvir a fala do governador Wellington Dias. O governador do Piauí mandou uma mensagem aos participantes dessa audiência pública. Ele também está bastante preocupado com os preços dos combustíveis e com a política adotada pelo governo Bolsonaro para a Petrobras. Vamos tentar de novo, mais uma vez, tentar agora escutar a mensagem do governador Wellington Dias. Quero saudar aqui o senador Jean, do Rio Grande do Norte, também todos que lutam e participam dessa defesa da Petrobras, do emprego, dizer que estamos juntos, estou tratando aqui
pelo Consórcio Nordeste, com os governadores do Nordeste, destacadamente liderados pelos governadores dos estados afetados. E aqui nós queremos estar juntos na defesa da Petrobras, na defesa do emprego, na defesa de garantias para que a gente tenha a proteção de um setor estratégico para o povo nordestino e para o povo brasileiro. Muito bem, a gente escutou aí a mensagem do governador Wellington Dias, governador do Piauí, que está preocupado com a atual política de preços adotada pelo governo Bolsonaro e pela Petrobras para os combustíveis. Eu peço agora a fala do senador Jean Paul Prats. Senador, o senhor tem 3 minutos na sua fala. Muito obrigado. Obrigado, Aloysio. Obrigado a todos, todas que estão aqui presentes com a gente na sala e a todos e todas que estão nos ouvindo. Essa é uma audiência pública, ligeira, objetiva, mas tem como principal escopo chegar a todos os influenciadores de todos os setores do país, lideranças sociais, movimentos, militâncias, partidos, mas principalmente também expandir para o setor empreendedor, que é muito maior do que apenas os empresários. Hoje nós temos empreendedores de todos os tipos, né? Para o setor da indústria, comércio e serviços, para os governadores, para quem assessora os governadores, para o judiciário, quem está assessorando o judiciário, para todos os segmentos que têm que ficar alertas com o que está acontecendo na ponta, né, visível da coisa, que é o combustível, mas em toda a cadeia produtiva do petróleo. E aí quero fazer minha digressão inicial rapidamente, antes dos nossos 2 especialistas, a quem eu agradeço desde já, Rodrigo Leão, William Nozaki, que nós convidamos para trazer exatamente uma explicação objetiva de como é que está funcionando essa política de preços hoje do Brasil, que não é da Petrobras, é do governo federal, e também os interesses político-econômicos que estão por trás dela. Mas eu queria falar, bom, Gás falou do monopólio privado que está se instalando, e isso já é indicado pelo estudo que alguns aqui já conhecem, do Brasilcom, que são as empresas distribuidoras de combustível, que contrataram um estudo que simula ou cenariza a venda das refinarias brasileiras, porque justamente é isso que vai acontecer. Serão monopólios regionais privados incontroláveis, porque nossa legislação sequer foi preparada, discutida, debatida para uma situação completamente diferente da atual, onde as refinarias da Petrobras foram construídas de forma a se complementarem, a se ajudarem dentro de um mesmo sistema. Nada absolutamente a ver com competição de uma refinaria no Amazonas com uma refinaria em São Paulo ou em Minas Gerais. Isso é completamente irreal. Não existe lugar nenhum do mundo. Não existe lugar nenhum do mundo. Quem faz essa movimentação marginal, complementar, são os transportadores, os movimentadores de combustíveis e derivados. Mesmo assim, nenhum país se entrega à dependência em relação a eles. E é isso que nós estamos fazendo aqui. O Brasil continua, é bom lembrar, sob monopólio da União sobre recursos petrolíferos. E por que isso? Porque é um recurso não renovável. É um recurso não renovável. Quando nós tínhamos pouco, já era importante. Agora que nós temos autossuficiência, mais ainda. E a autossuficiência foi conquistada, meus amigos, minhas amigas, por governos de todos os matizes políticos, em todas as épocas, desde o governo de Getúlio. Conquistado, primeiro, por um impulso popular, por uma iniciativa popular, da importância que o petróleo teria para o Brasil. E se existe uma unanimidade em todos os governos, ditaduras, militares, governos da abertura, governos anteriores, Jango, Juscelino, Getúlio, se existe uma unanimidade, Collor, Itamar, Sarney, todos, Fernando Henrique, claro, Lula, Dilma, foi a busca pela autossuficiência em petróleo. E por que isso, minha gente? Por que se foi atrás da unanimidade, a unanimidade da autossuficiência? Para ficar menos imune ou menos dependente das variações internacionais do preço de petróleo, que são fatores incontroláveis. Um governo nacional pode controlar
câmbio, taxa de juro, emissão de moeda, uma série de coisas, mas não controla o preço internacional do petróleo. Ainda mais um produtor como nós éramos, menores. Agora, somos já do clube dos países produtores potencialmente exportadores. Mas aí resolvemos adotar, no governo Temer, né, uma política que é exatamente a política de preço de um país que importa tudo. Um país que não tem nem petróleo, nem refinaria. Por isso que eu antes dava um exemplo que era um Japão energético, agora é pior, é uma Tuvalu energética. É uma ilha no meio da Oceania que não explora petróleo e não tem refinaria. Essa é a política de preço que nós estamos aplicando hoje ao país. Ora, isso aí, vocês vão ver pelas apresentações, é basicamente o rabo abanando o cachorro. Os interesses dos importadores, dos especuladores em ações, até de fundos soberanos de outros países, por mais bem intencionados que sejam, aplicando o dinheiro que sobra lá dos países deles, mas principalmente, e vão vir também, de fundos abutres, oportunistas da pandemia, pessoas que estão interessadas em comprar ativos estratégicos dos outros países na Bacia das Almas. Esses interesses estão sendo postos hoje acima dos interesses nacionais. E quando se fala em interesses nacionais, esse jargão que nós usamos, explicando para aqueles que perderam um pouco a noção do que é isso, né, que acham que isso é um lugar comum, estamos falando de interesses da economia nacional, da geopolítica nacional e, principalmente, da possibilidade de se abastecer o país completamente como a Petrobras e suas refinarias sempre fez, e dar um alento à população brasileira. Não se submeter à volatilidade internacional dos preços significa sair dessa placidez dogmática, dessa ideologia de empresariado e empreendedorismo brasileiro impostas por alguns elementos, cortar isso. Nós temos que furar esse bloqueio, colocar na cabeça do empresário empreendedor, pequeno, grande, médio, do agricultor e do agro, pequeno e do grande, que tudo isso é ruim para nós, porque tudo é afretado. Em tudo está o diesel, em tudo está o plástico, em tudo estão os fertilizantes, em tudo estão matrizes, insumos, matérias-primas derivadas do petróleo, que, afinal, nós conseguimos, depois de tanto tempo, ter autossuficiência nele e também conseguir refinar, pelo menos a maior quantidade, quando não deixamos nossas refinarias a meia bomba, como está acontecendo nesse momento, para privilegiar a entrada de produto importado. E o final de tudo isso, que é o mais perverso, o botijão a quase R$100, o botijão de gás, que é aquela coisa que é a mais básica, mais comezinha, nas cidades aqui do interior do Rio Grande do Norte, no interior do Cerrado, queimando lenha, voltando a queimar galho seco de caatinga de cerrado, porque o botijão de gás está dolarizado e vai chegar a R$100. Então, nós estamos reunidos aqui hoje, numa data sexta-feira, quase véspera de carnaval, um carnaval xoxo, né? Um carnaval afetado totalmente pela pandemia, mas essas datas de véspera de carnaval, quem é mais velho lembra, e até pouco tempo atrás, eram sempre datas de notícias antipáticas que eram dadas para esconder, usava o carnaval, né? Nós esperamos que dessa vez seja o contrário. Como o carnaval está xoxo, que a gente saia desse carnaval muito revoltado com essa situação, muito afim de fazer da greve lá da Relan. Por que a greve da Relan está ocorrendo? Porque essas pessoas não sabem nem para onde vão. A transparência desse processo da venda das refinarias é nenhuma. Os fatos relevantes não informam nada. Os funcionários não sabem se vão ser transferidos, demitidos, não sabem o que vai acontecer com aquilo ali. Aliás, nós sabemos nem quem vai operar essa refinaria, porque, a meu ver, eu nunca vi fundo soberano operar refinaria. Vocês sabem? Alguém sabe? Eu não sei. A Bolsa de Valores sabe, já que ela é tão importante, é mais importante do que a gente? Será que a CVM foi informada? Quem é que vai operar essa refinaria lá na Bahia? Então, nós estamos aqui para discutir isso. E discutir também o conflito que o governo está vivendo internamente. Por pior que seja, por mais radical de direita que seja esse governo, e qualquer político, sempre tem a ambição de ser popular. Eu tenho a impressão, quando vejo o presidente ir e vir com essa situação, que ele mesmo está incomodado com essa situação também.
Ele mesmo está doido para dar uma ordem lá na Petrobras e nos caras e dizer, olha, segura esse diesel, para de vender refinaria. Eu não acredito que os setores militares topem vender refinarias desse jeito, criando ilhas de monopólios regionais e entregando esse patrimônio de mão beijada em pleno preço de pandemia, na xepa. Então, os trabalhadores não sabem qual é o seu destino, os ativos não sabem qual é o seu destino, e essa greve, depois do Carnaval, será sintomática, será emblemática. Vamos, por fim, mobilizar cada vez mais gente. Bom, o Gás falou aí, e é exatamente o que a gente quer fazer. Além dos trabalhadores, petroleiros, petroleiras, que estão aqui com essa frente desde o início, nós temos que mobilizar os caminhoneiros, os transportadores, afretadores, mas as fábricas, os campos, as cidades, os empreendedores, como eu disse, os industriais, comércio, serviço, os movimentos sociais, o esporte e a cultura, que estão perdendo muito com essa questão de todas as estatais, os governadores e os prefeitos. Tudo se interconecta através do petróleo e dos seus derivados. Tudo encarece, porque lá fora ainda estão brigando por petróleo, e nós aqui, que temos o nosso e temos as refinarias, estamos nos submetendo por capricho ideológico, por dogma ou por interesses escusos a interesses particulares, e isso não pode continuar. Então, é por isso que nós estamos aqui, vamos sair desse sono, dessa apatia. O presidente Lula falou muito bem, nós estamos apáticos e não vamos nos submeter a interesses financeiros, corretores de estatais e traders oportunistas. Eles têm o seu lugar, mas não é certamente o protagonismo no Brasil. O país irá ao chão de vez se isso acontecer. Grande abraço a todos, obrigado a presença do William e do Rodrigo, e espero que a audiência seja útil para informar disso tudo que estamos falando aqui. Senador Jean Paul Prats, muitíssimo obrigado por sua intervenção. Agradeço também aqui a intervenção do deputado Bongás. A gente já teve aí a fala do governador do Piauí, Wellington Dias, que é presidente do consórcio Nordeste. Temos a participação de diversos sindicatos de petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros, da Federação Nacional dos Petroleiros. Eu antecipo a todos que, a partir desse momento, a gente abre inscrições para falas, elas podem ser feitas pelo chat dessa ferramenta que a gente está utilizando para transmitir a audiência. Mas essa preocupação externada pelo senador, externada pelo deputado Bongás, pelo governador do Piauí, é a preocupação de todos os brasileiros. Por que os preços dos combustíveis insistem em subir? Por que o preço do botijão de gás é tão alto? A intenção dessa audiência é tentar mostrar que não há justificativa para isso, que existem outros caminhos. Tá? E para começar a explicar isso para todo mundo que está nos acompanhando, eu vou pedir agora a intervenção do Rodrigo Leão. Rodrigo Leão, ele é coordenador técnico do INEP, é pesquisador visitante do Núcleo de Estudos Conjunturais da Universidade Federal da Bahia. Ele vai nos falar sobre a política de preços da Petrobras, como é que a gente chegou a isso aqui, a esse inferno que aflige a todos os brasileiros. Rodrigo, por favor, você tem 15 minutos para a sua exposição. Bom dia, Luísio. Queria também cumprimentar o deputado Bongás, o senador Jean Paul, e a eles eu cumprimento os demais que nos acompanham hoje. Eu vou tentar aqui, uma missão inglória, que é explicar em 15 minutos o que está acontecendo, então eu vou tentar olhar muito a minha apresentação para a política de preços da Petrobras. Vou tratar menos do refino, embora a gente saiba como pano de fundo que o que está por trás disso tem a ver com um processo de, vamos dizer assim, da Petrobras sair da cadeia de valor do refino, mas eu vou me concentrar aqui na política de preço da companhia. Bom, então, Luiz, você fez uma pergunta, por que os preços estão aumentando no Brasil? Então, para entender isso, a gente tem que entender primeiro assim, como é que é formado o preço do derivado no Brasil. Eu estou mostrando para vocês aqui essa apresentação com a distribuição, com a composição do preço do diesel no Brasil. Tá? Então, a gente nota aí que o diesel é formado por vários elementos, né? O preço da Petrobras e dos importadores, os impostos federais, que é CID, PIS e COFINS, os impostos estaduais, o ICMS,
o custo do biodiesel, no caso do diesel, e do etanol, no caso da gasolina, e as margens da distribuição e da revenda. Então, quando a gente vai no posto de gasolina e paga lá, eu moro no Rio de Janeiro, a gente está pagando R$ 5,50, R$ 5,60, R$ 5,40 na gasolina, por exemplo, ela está dividida nesses fatores aqui, tá? Bom, mas quais desses fatores são os responsáveis, tem um fator mais responsável pelo aumento do preço nesse último período? E para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá atrás e pensar um pouco o que a Petrobras fez em 2016, tá? Na gestão do Michel Temer, como disse o senador, mais precisamente do ponto de vista da Petrobras, na gestão do Pedro Parente. A Petrobras adotou naquela época uma política chamada política de preço de paridade de importação. Tá? O que significa isso? Muita gente fala assim, o preço agora é o preço internacional. Vamos tentar explicar de maneira geral e simplificar o que é o PPI. O PPI, vamos imaginar o seguinte, se a gente tivesse que no Brasil, se tudo fosse importado, tudo, então vamos imaginar o setor de combustíveis, se a gente tivesse que importar todo o diesel e toda a gasolina, qual que seria o preço? O PPI, na prática, é isso. É como se a gente fosse determinar o preço sem que não tivesse produção nacional, como se fosse tudo importado. Então, o que a Petrobras considera hoje no PPI que ela implementa no Brasil? Ela considera basicamente 3 elementos. O primeiro, evidentemente, é o preço internacional do barril do petróleo em reais, ou seja, nós estamos falando aí o preço do câmbio. Então, 2 elementos muito importantes do PPI. É o preço do barril do petróleo que é determinado lá fora no mercado internacional com a taxa de câmbio. Além disso, os custos de transporte. Por que os custos de transporte? Porque os importadores eles têm que arcar com esse custo para poder distribuir o derivado no mercado interno. Então, um segundo elemento que é parte do PPI. Além disso, tem uma margem que a companhia coloca. Então, o PPI é composto por esses 3 elementos. Tá? Então, o que aconteceu depois que a gente fez, depois que o Brasil e a Petrobras adotou essa política do PPI? Bom, a gente passou a observar um movimento em que os preços, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês que deixa isso muito claro, mas os preços passaram a oscilar muito próximo aos preços internacionais. E naquele momento teve um componente mais grave. Os preços oscilavam na mesma frequência, no mesmo ritmo, ou seja, o preço no Brasil chegou a variar diariamente como varia o preço dos produtos importados no mercado internacional de petróleo. Então, a gente chegou a um momento em que, na mesma semana, a gente tinha várias alterações, vários ajustes, reajustes do preço de diesel e gasolina no Brasil. Então, a gente trouxe não só... Então, o que a gente fez? Ela disse o seguinte, olha, é como se a gente não tivesse produção de petróleo, não refinasse mais petróleo e mais. Nós queremos manter a frequência igualzinha no mercado internacional. Para quem não conhece o mercado internacional de petróleo, os preços eles variam diariamente e variam, inclusive, a cada minuto. Se alguém entrar agora e olhar como é que está o preço internacional do petróleo, vai ver que agora, às 9h37 no Brasil, vai ser diferente o preço quando chegar a 14h37, por exemplo. Tá? Então, a gente adotou essa política em 2016. E qual foi o resultado dessa política naquele momento, em 2017 a 2018? A gente viu um período em que a gente teve uma desvalorização cambial, um aumento do preço internacional do petróleo, e com isso a gente viu o preço disparar no Brasil dos derivados, que ocasionou o que eu estou chamando aqui da primeira crise desse processo, que foi a greve dos caminhoneiros em 2018. Então, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, o preço do diesel S10 naquele momento saiu de R$ 3,28 o litro para R$ 3,86. Quando a gente olha aqui os componentes, a gente vê que o que mais variou foi o preço do produtor, basicamente o preço da Petrobras. Ele sai de R$ 1,55 o litro para R$ 2,07. Ou seja, do aumento que a gente teve de 58 centavos, a Petrobras foi responsável por 52 centavos desse aumento. Então, ali já ficou claro que essa política do PPI, quando a gente tem um cenário de mudança do preço internacional do petróleo, ou seja, quando ele começa a crescer muito rápido, e a gente tem eventualmente algum problema externo que mexe na nossa taxa de câmbio, quem vai sentir isso é o consumidor lá na ponta.
Ou seja, então, essa política do PPI começou a internalizar as oscilações do mercado internacional, e quando o preço cai, tudo bem, a gente vê os preços caindo, embora muitas vezes não no ritmo que cai lá fora. Mas quando o preço sobe, o resultado é esse que eu mostrei para vocês aí no gráfico anterior. Bom, então o que o governo fez dali em diante? Bom, de fato, temos um problema de volatilidade, houve a greve dos caminhoneiros, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, naquele momento, em 2018, os preços passaram a serem, vamos dizer assim, artificialmente segurados por uma política de subvenção que foi feita naquela época. Ou seja, o governo federal dava um subsídio para a Petrobras não reajustar. Então, a Petrobras chegava para o governo e falava assim: governo, eu deveria, nesse mês, reajustar 10 centavos. O governo falava: Petrobras, não reajusta, eu te dou os 10 centavos. Então, isso foi feito durante 6 meses após a greve dos caminhoneiros. Houve, naquele período, uma redução também dos impostos federais, e a Petrobras adotou um instrumento financeiro que a gente chama RED, que é um instrumento que tenta, de alguma maneira, proteger as oscilações muito curtas. Então, a Petrobras diz o seguinte: olha, eu vou utilizar esse instrumento financeiro para tentar, em 15 dias, não ser obrigado a fazer reajustes tão frequentes dos preços. Então, aquela dinâmica de reajuste diário passou a ser quinzenal. Mas o que aconteceu ali, gente? Aconteceu ali que a gente ainda continuava refém do PPI. O PPI ainda era o centro da política de reajuste de preços no Brasil. Bom, então a gente começou a ter outros tensionamentos com a mudança no setor internacional do petróleo, e o governo recente tentou adotar outras medidas para reduzir a volatilidade. Talvez a mais importante delas é esse processo de não ter mais periodicidade de reajustar os combustíveis. Então, a gente chegou a reajustar todo dia, passou para quinzenalmente, e agora nós não temos mais um período para reajuste. Porém, o centro da política continua sendo o PPI. Então, o que foi feito de 2016, 2018 para cá? Isso que é importante. O que a Petrobras tentou fazer nesse período, e o governo federal, mais o governo Temer, o governo Bolsonaro, até agora não fez nenhuma ação clara nesse sentido, foi tentar reduzir um pouco a volatilidade. Mas o PPI continua sendo o centro da política de preço. E qual é o problema? O problema é o que a gente está vivendo exatamente hoje. Você pode tirar a volatilidade do reajuste do preço, mas se o preço ele cresce no longo prazo, você pode tentar demorar 15 dias, 20 dias, mas você vai ter de fazer o reajuste no preço dos derivados no Brasil. Então, o que está acontecendo nesse período é que a gente, desde maio de 2020, a gente está vendo o preço internacional do petróleo só subir e também está vivendo um período de desvalorização cambial. Então, nos últimos 9, 10 meses, a gente está vivendo esse processo que está, evidentemente, refletindo no preço que a gente paga no posto de gasolina, tanto os caminhoneiros no diesel, quanto o trabalhador médio na gasolina, quanto as pessoas mais pobres que consomem o gás de cozinha. Então, esse gráfico aqui mostra para a gente o que aconteceu nesse período. O preço do diesel sai de R$ 3,20, na média, em maio do ano passado, e chegou agora, em fevereiro, na média, em R$ 3,76. E, de novo, o grande responsável pelo aumento do preço foi a Petrobras. Do produtor, eu mostrei para vocês, quando teve a crise dos caminhoneiros, o aumento no preço do produtor foi de 52 centavos. O preço agora já cresceu 60 centavos. E ainda, para ajudar, como o deputado Bongás bem introduziu, o preço do diesel afeta os alimentos e, enfim, as commodities agrícolas, que são a matéria-prima do biodiesel. Então, ainda como rebatimento, a gente teve um aumento de 11 centavos do biodiesel. Ou seja, nesse período, 71 centavos de aumento por conta da política do PPI. Então, mesmo que a Petrobras tente reduzir a volatilidade, tente lidar com esse processo, tente alterar essa dinâmica, quando o preço cresce no longo prazo, é inevitável. Nós vamos viver no Brasil os reajustes segundo a cotação internacional e segundo a nossa taxa de câmbio. Então, esse gráfico, como eu falei para vocês, mostra bem isso que eu estou falando com vocês aqui. Essa linha em azul é uma linha que é a linha do PPI que a ANP calcula.
A linha em laranja é o preço da refinaria da Petrobras. Estou pegando aqui o caso do Rio de Janeiro para a gente dar uma olhada. Então, o que aconteceu? A gente nota que no começo do ano passado, por conta da pandemia, quando os preços do barril caíram, o preço também da refinaria da Petrobras caiu na mesma intensidade. Aí o que acontece? O preço volta a subir, como eu falei, em maio. A Petrobras, num primeiro momento, até tentou resistir ao aumento de preços, mas é inviável nessa política você manter uma defasagem durante muito tempo. Então, a partir de junho, mais ou menos, a gente nota aí que a diferença do gráfico laranja para o gráfico azul fica mais ou menos constante. Ou seja, o ritmo de ajuste do preço na refinaria está seguindo o ritmo de ajuste do PPI. Muita gente está falando por aí, a Petrobras hoje está em defasagem, o preço é diferente. Não é verdade. Essa defasagem foi feita lá atrás. A Petrobras tem, via de regra, desde essa tentativa inicial de não repassar os reajustes, seguindo o PPI. Então é importante também deixar isso muito claro, que a gente já está vendo um discurso de que possivelmente as refinarias estão sendo afetadas pelo PPI. A venda das refinarias estariam sendo afetadas pela implementação do PPI. Quando a gente olha, a Petrobras, nos últimos meses, tem, de fato, implementado o PPI. A gente vê aqui, nesse período de maio, que tem uma diferença um pouco maior, mas a gente olha depois, via de regra, a diferença entre os dois preços é muito parecida. Tem um pequeno aumento agora, em dezembro, mas que a Petrobras já começou a corrigir de novo. Tá? Então, ou seja, para eu concluir essa parte da minha fala e caminhar para um último ponto que eu queria tratar rapidamente. O PPI, enquanto ele existir, enquanto sendo da política de preço, se a gente tiver um movimento persistente de aumento dos preços internacionais e de desvalorização do câmbio, o trabalhador brasileiro vai continuar sofrendo com os preços nos postos de gasolina. Então, assim, por mais que a Petrobras tente reduzir a volatilidade, aumentar a defasagem em algum momento, utilizar essa política do PPI como sendo da política de preço gera como efeito, no longo prazo, que os preços no Brasil vão sempre acompanhar as variações do mercado internacional. Bom, aí surge aquela pergunta, vocês podem pensar assim, tudo bem, Rodrigo, mas não é isso que o mundo inteiro faz? Qual que seria a alternativa? Bom, então vamos ver se é isso que o mundo inteiro faz. Eu peguei aqui uma tabela para mostrar para vocês, que eu coloquei aqui 5 países, tá? Então, eu coloquei a Dinamarca, que é um país que produz petróleo e atende cerca de 80% do consumo, o Chile, a Austrália, que são 2 países que dependem muito de importação de combustíveis, e os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Então, a gente nota que cada um desses países adotam políticas de preços diferenciadas. Quem que segue o PPI? O senador já deu uma introdução, ele tem razão. Quem segue o PPI são aqueles países que precisam importar petróleo. Então, se você lê, inclusive, é muito interessante, a Austrália explica num documento como é que funciona o PPI dela. Ela, inclusive, diz, eu sigo o preço internacional de Singapura, do petróleo de Singapura, que é de onde eu importo a maior parte do meu petróleo. Os países que importam petróleo são obrigados a seguir o preço que eles estão comprando. Senão, evidentemente, as empresas ou os setores que realizam as importações, eles vão sofrer com prejuízos não fazendo isso. Mas olha só, países que exportam muito petróleo, como é o caso dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, a produção representa quase mais de 300% do consumo desses países. Se você pegar, por exemplo, o preço do diesel dos 2 países no último ano, eles são congelados. Não tem reajuste. Os países se aproveitam dessa condição favorável de exportar petróleo para ajudar a segurar o preço dos derivados. E países como a Dinamarca, que de alguma maneira atendem quase toda a produção com consumo, mas exportam um pouco, eles não seguem o PPI, eles adotam uma série de instrumentos fiscais, financeiros, usam a sua empresa estatal para também não sofrer grandes volatilidades. Tem reajustes, mas eles são muito menores e menos intensos do que o preço internacional. E só para lembrar, acho importante, o Brasil já fez isso. Eu gosto de lembrar que essa discussão do preço é uma discussão que surgiu na última década. Se a gente lembrar, na primeira década desse século, essa discussão praticamente não existia no Brasil. A Petrobras não sofreu prejuízo com o setor de derivados. O preço do gás de cozinha ficou congelado durante muito tempo.
E as oscilações de derivados, elas eram muito mais suaves do que as oscilações do preço no mercado internacional. E a Petrobras não teve prejuízo, pelo contrário, teve ganho com aquela política. Então, a política, o preço internacional era olhado para frente, no longo prazo, tentando olhar como é que ele iria evoluir lá na frente, e não tentando captar mudanças de curto prazo, que é o que acontece hoje. Então, para concluir a minha fala, e já passar para Luísio, é importante a gente entender isso. Enquanto a gente tiver esse processo do PPI no centro da política de preço, enquanto a Petrobras se comportar no mercado como se fosse mais um importador, mesmo que ela reduza a volatilidade, nós vamos continuar vendo nos postos de gasolina o preço subir todo dia. Isso não tem nada a ver com os impostos federais e estaduais. Quando a gente olha a alíquota, ou seja, aquele percentual que incide sobre o preço dos derivados, a gente não está vendo aumento na alíquota. Como os preços estão crescendo e a alíquota é um percentual, a arrecadação cresce, mas não pela alíquota, e sim pelo preço que está aumentando na refinaria e chegando nos postos. E como eu mostrei para vocês, tem uma série de casos, exemplos internacionais que mostram que outra política é possível. Luiz, eu tentei cumprir, acho que eu passei um minuto aqui, mas peço a compreensão de vocês e agradeço. Rodrigo, muito obrigado pela observância do tempo. Sua apresentação foi brilhante. Eu acho que a gente consegue entender um pouco mais como é que funciona essa política de preços. É claro que para muita gente que está aqui nesta audiência pública, esse é um tema que eles dominam muito bem. Mas, para todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, e é muita gente, como eu disse, dezenas de páginas estão replicando essa audiência, outras centenas compartilhando. Eu estou acompanhando aqui nas redes sociais as pessoas se pronunciando, protestando contra os preços dos combustíveis, o significado disso para a vida delas e de como isso é complicado para elas. Tá? A gente tem agora prevista a fala do William Ozaki para tentar entender o que está por detrás dos interesses políticos e econômicos dessa política de preço. Mas eu vou pedir licença a vocês só para que a gente escute aqui uma breve fala do deputado Carlos Zaratini. Ele está aqui participando dessa audiência, mas, infelizmente, tem um outro compromisso e a fala dele é muito importante. Logo na sequência, a gente vai ouvir o William Ozaki para tentar entender o que está por detrás dessa política de preços. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Carlos Zaratini. Deputado, por favor, 3 minutos para a sua fala. Microfone desligado. Obrigado. Queria aqui cumprimentar ao nosso companheiro senador Jean Paul, cumprimentar ao deputado Bongás, cumprimentar a todos os petroleiros, a todos e todas que estão nos ouvindo hoje, dizer da importância dessa audiência pública que está revelando e deixando claro os interesses que estão por trás dessa política de preços da Petrobras, do governo brasileiro. Na verdade, é uma tentativa que eles estão sendo bem-sucedidos de favorecer os interesses das multinacionais do petróleo, dos fundos de investimento que agora vão se apropriar das refinarias e poder aumentar barbaramente seus lucros à custa do povo brasileiro. Ou seja, à custa de aumento de preços de alimentos, de aumento de preços de óleo diesel, da gasolina, enfim. O povo ficará mais pobre e esses capitalistas mais ricos. Nós temos que denunciar isso, é nosso papel, é a nossa luta. Parabéns aos petroleiros que estão iniciando a greve na refinaria Landulfo Alves, parabéns a todos que estão na resistência contra a privatização das refinarias. Temos que denunciar essa política de preços. Ela é criminosa, ela vai levar ao empobrecimento do povo brasileiro. E aquilo que é um bem de todo o nosso povo, que é o petróleo, ele vai ser apropriado por interesses particulares, interesses privados de grandes empresas estrangeiras. Parabéns a todos,
Estamos juntos nessa luta. Um grande abraço. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao deputado Carlos Aratira. A gente viu, ele está se deslocando aí para o compromisso, por isso falou agora. A gente quebrou um pouquinho aqui a dinâmica da nossa audiência, mas sua fala foi muito importante. Muito obrigado, deputado. Mas, como ele disse, a gente sente no dia a dia, o povo sente no dia a dia os reflexos dessa política de preços. Sente nos alimentos, sente na hora que vai abastecer o carro, sente na hora que vai comprar alguma coisa em que os preços estão se elevando. Mas o que está por detrás disso tudo? O Rodrigo Leão já explicou como é que funciona essa política de preços. E agora a gente vai escutar o William Nozaki, que vai tentar explicar para as pessoas quais são os interesses envolvidos nisso. Quem ganha? Quem perde, a gente já sabe. É todo o povo brasileiro que está pagando preços absurdos. Mas quem é que está ganhando com isso? Para isso, a gente vai escutar agora o William Nozaki. Ele é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Lembrando a todos que estão participando dessa audiência pública, nessa ferramenta, que o nosso chat está aberto para quem quiser se inscrever para falar logo após essa fala do William Nozaki. William, por favor, você tem 15 minutos para a sua exposição. Obrigado, Aloysio. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa audiência. Queria agradecer toda a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras pelo convite para esse diálogo, especialmente ao deputado Elvino Bongás e ao senador Jean Paul Prats, em nome de quem eu saúdo a todos que estão aqui presentes, né? Bom, se a apresentação do Rodrigo nos deu um panorama da evolução da política de preços da Petrobras e a explicação de por que essa volatilidade com tendência à elevação veio se desenhando ao longo dos últimos anos, em diálogo com a apresentação dele em complemento, o que eu vou tentar fazer é mostrar para vocês como um conjunto de interesses econômicos e políticos cada vez mais complexos foi se desenhando por trás da implementação dessa política, né? Então, basicamente, a hipótese que orienta essa breve apresentação é a de que a atual política de preços dos combustíveis criou mais e novas tensões entre os atores econômicos e políticos que atuam na cadeia de refino e comercialização de combustíveis, né? Como vocês sabem, se trata de uma cadeia produtiva complexa, com múltiplos atores envolvidos, e eu queria exatamente fazer alguns comentários sobre como o papel das refinarias, dos importadores, dos distribuidores, dos revendedores e dos governos acabam criando um cenário em que o aumento do preço, como disse o Rodrigo, acaba desaguando no consumidor final, mas o movimento contrário não necessariamente é verdadeiro. Quando o preço internacional do barril diminui, não necessariamente essa diminuição chega ao bolso do consumidor final, né? Então, para a gente poder entender isso, a primeira observação que se tem que fazer é sobre como a política de paridade internacional do preço, no caso da Petrobras, ela deve ser lida dentro de um contexto mais amplo, de uma política que busca especializar a Petrobras em exploração e produção de offshore em águas profundas e ultraprofundas, fundamentalmente nas províncias do pré-sal, né? E, por conta disso, a empresa ela tem conduzido um conjunto de privatizações, desinvestimentos, descapitalizações, como todos vocês sabem, nas áreas de gás, logística, distribuição, biocombustíveis, fertilizantes, campos em terra e em águas rasas, né, petroquímica. E, claro, o ponto que nos interessa, no refino, né? Essa sucessão de mudanças que o Rodrigo descreveu na política de preços, ela aconteceu simultaneamente a uma decisão da Petrobras de reduzir a carga de refino das suas unidades. Então, na última década,
a carga de refino ela caiu no Brasil de 91% para 76%. Essa redução ela se intensificou fundamentalmente a partir da mudança na política de preços, né? Claro, esse encolhimento ele se relaciona à crise do mercado interno brasileiro, vivida nos últimos anos, mas, sobretudo, isso reflete uma decisão da Petrobras orientada para diminuir custos e investimentos em refino, né, gerando capacidade ociosa, dada a intenção da venda das refinarias. Mas o tema da nossa audiência hoje não são as privatizações, né, são os preços. E o que me interessa nessa digressão é chamar a atenção para como essa redução da carga do refino e essa diminuição da capacidade de operação das refinarias da Petrobras abriu espaço no mercado brasileiro para uma entrada muito significativa de importadores de derivados de petróleo, né? E esse é um dado importante, que também já foi, antes de mim, lembrado pelo senador Jean Paul Prats, né? A política de paridade internacional dos preços, ela abriu o mercado brasileiro para a entrada de um novo ator que não tinha a mesma relevância econômica e política do que em momentos anteriores. Então, para vocês terem uma ideia, né, e agora a minha segunda observação é sobre o que se passa com os importadores, né? Então, na última década, a importação dos derivados de petróleo energéticos, né, onde estão os combustíveis, ela teve um aumento de cerca de 35%. Né? Só na virada de 2018 para 2019, esse aumento foi de cerca de 11%. Hoje, a ANP tem mais de 300 empresas cadastradas com autorização para importar. Mais ou menos um terço dessas licenças foram concedidas a partir de 2016, portanto, casada com a política de preços, né? E, atualmente, mais ou menos 25% dessas importadoras são estrangeiras. Muitas delas estão ligadas às petrolíferas que têm operação integrada no Brasil. Então, com isso, o que acontece no mercado brasileiro é uma espécie de política de substituição de importações ao contrário. Na verdade, é uma política de substituição da nossa produção por importadores, né? Favorecendo traders internacionais e gerando emprego fora do país. Mas o que eu quero destacar com essa observação sobre os importadores, o ponto relevante é o seguinte: essa ampliação da participação no mercado, como eu tenho dito, tornou os players importadores muito relevantes no debate sobre o preço dos combustíveis, né? E para esses atores, a PPI é interessante, né? Porque para os importadores, o preço de venda no país obrigatoriamente respeita as oscilações nas cotações internacionais, né? O custo para adquirir o derivado no exterior está atrelado ao seu valor no mercado internacional. O que eu quero dizer com isso é que a política de refino ela fortaleceu, combinada à política de preços, um ator que antes não tinha esse peso no debate sobre preço, que são os... Nozak, eu vou te interromper só um instante. Me parece que você está fazendo uma apresentação, mas ela não está aparecendo para quem está acompanhando. Eu te peço para que você prossiga, basta que você compartilhe novamente essa apresentação. Te agradeço, me desculpe a interrupção. Imagina, eu que agradeço, Luiz. Eu achei que vocês estavam visualizando alguns gráficos. Mas eu acho que eu estou com um problema para carregar o compartilhamento. Bom, eu vou seguir de qualquer maneira e... Perfeito. Qualquer coisa, depois eu compartilho os dados com vocês. Né? Bom, então o que eu estava dizendo é que, na prática, o fortalecimento desse novo player nesse mercado, o importador, só para dar um exemplo concreto, faz com que a gente viva um problema que é ter, de um lado, o interesse de importadores pela política de paridade de preços internacional e que vai na contramão, por exemplo, dos interesses dos caminhoneiros. Esse conflito que nós visualizamos nos últimos anos, ele foi um conflito criado pela política de paridade de preços internacionais. Os importadores não tinham essa relevância antes, né? Então, esse é um elemento a se considerar. Então, feitas essas observações sobre os refinadores e os importadores, outro ponto de destaque diz respeito aos distribuidores. O mercado de distribuição no Brasil ele tem uma trajetória de concentração e centralização.
Atualmente, a gente tem 4 empresas, a BR, a Ipiranga, a Raízen e a Alessat, que concentram praticamente 70% de todo o mercado, né? Quando eu olho para o caso do diesel, né? Mas comparando com a gasolina e com o gás, também não é muito diferente disso, né? Nesse cenário, a margem de lucro das distribuidoras ela fica pressionada entre os reajustes da Petrobras e as oscilações do preço internacional. Além disso, com o desaquecimento do mercado, intensificado pela pandemia, as distribuidoras elas compensam a queda na demanda com a elevação do preço. Como o mercado é concentrado, com essa volatilidade que o Rodrigo descreveu, né, que cria muita dificuldade de previsão e planejamento, quando o preço aumenta, as distribuidoras repassam o aumento. Mas quando o preço diminui, há uma tendência a não repassar na mesma intensidade, a fim de compor ou recompor a margem, né? Então, aqui é um ponto interessante, porque não adianta nós discutirmos defesa da concorrência, desconcentração de mercado, tratando só da Petrobras, sem levar em conta o fato de que os outros elos dessa cadeia, como a distribuição e mesmo a revenda, têm um alto grau de concentração e são mercados oligopolizados, né? Porque isso vai fazer, na prática, com que a redução do preço continue não chegando ao bolso do consumidor final. Uma coisa parecida vai acontecer também no mercado de revenda, seguindo no meu elo das cadeias produtivas, né? Então, de acordo com a ANP, a gente tem cerca de 42.290 postos de combustível revendedores no Brasil hoje. 17% é BR, 13% Ipiranga, 12% Raízen, e tem um imenso bloco aí de 45%, que são os postos com as chamadas bandeiras brancas, né? Esse segmento ele é caracterizado, a gente sabe, por uma intensa presença de concentrações regionais e de cartéis locais, cuja ação também facilita a manutenção de viés de alta do preço e amortece a redução nos momentos que ela poderia acontecer. Então, todos esses elementos vão se somando e vão fazendo com que a subida do preço seja sempre repassada ao consumidor, mas a descida não seja da mesma intensidade. Então, nesse cenário de reajustes sequenciais, com essas flutuações, né, a gente percebe esse problema que vai impactar, como eu estou dizendo, o consumidor final. Uma outra observação importante, já caminhando para a conclusão dessa primeira intervenção, diz respeito à dimensão fiscal, que o Rodrigo também fez menção, né? Porque o quadro que eu estou tentando desenhar para vocês, não sei se estou conseguindo me fazer entender, de maneira um tanto quanto esquemática, é o seguinte, né? Eu tenho um mercado onde importadores atuam contra interesses de trabalhadores, caminhoneiros e petroleiros, por exemplo, e de distribuidores e revendedores atuando contra interesses de consumidores finais. E a tudo isso tem um agravante ainda, que é essa dimensão fiscal, porque se, por um lado, é verdade que os impostos eles compõem parte importante do preço dos combustíveis, por outro lado, como o Rodrigo já mostrou, é problemático e questionável responsabilizar só essa variável pelo aumento do preço. A gente sabe que o ICMS, por exemplo, teve aumento na mesma proporção que o preço dos combustíveis. O problema, como o Rodrigo bem disse, está nos produtores, né? E aqui, o ponto que eu queria destacar é o seguinte, né? No caso, por exemplo, do ICMS, como ele é calculado a partir do valor consumido, para os governadores, para os entes federativos, é interessante que o preço aumente, porque o aumento do preço vai gerar mais arrecadação, o que coloca também os governadores diante dos constrangimentos dessa cadeia produtiva, que está vivendo uma espécie de guerra de todos contra todos. O quadro que eu estou tentando descrever para vocês é exatamente esse, de que a política de preços tornou os interesses de todos esses atores ingovernáveis entre si e muito mais tensos, né? E, para concluir, por todos esses motivos, a gente vive um cenário que, em síntese, enquanto os distribuidores, os revendedores, os governadores lutam para não encolher suas margens de ganho com essa política, quem ganha com a atual política de preço, os combustíveis, são as petrolíferas com atuação integrada no Brasil, os importadores e os traders internacionais. E quem perde com essa política é a Petrobras, em particular, mas o conjunto dos consumidores brasileiros em geral, por conta dessa combinação problemática entre
essa estrutura de mercado que eu descrevi para vocês e a política de preços que vem sendo implementada, como bem descreveu o Rodrigo. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria compartilhar. William, muitíssimo obrigado pela sua fala. Eu vou quebrar aqui um pouquinho a dinâmica dessa reunião. Isso não estava combinado, mas eu queria fazer aqui uma pergunta direta ao William e também ao Rodrigo, a partir das intervenções que eu estou vendo das pessoas nas redes sociais. Tá? Então, é uma resposta rápida a uma pergunta básica. Primeiro William e, em seguida, o Rodrigo. William, até quando essa política é suportável? E se ela perdurar por muito tempo, quais são as consequências? Essas duas perguntas eu vou pedir ao Rodrigo para responder na sequência. Primeiro você, William. Bom, Luísio, essa política, como a gente tentou mostrar nas nossas apresentações, ela tem deixado uma série de problemas e efeitos colaterais sentidos por trabalhadores e consumidores, né, e pelo conjunto dos atores econômicos e políticos que estão atuando nesse cenário. Quer dizer, responder quanto ela é suportável não é propriamente uma questão técnica, né, mas uma questão que diz respeito à temperatura política do ambiente que a gente vive, porque para os interesses da soberania nacional, essa política ela já deu mostras de que ela é insuportável, né? As greves de caminhoneiros, as tensões com petroleiros, os efeitos colaterais sobre os consumidores, tudo isso está gerando um caldeirão, né, de insatisfações e tensões que está borbulhando na sociedade brasileira, né? Acho, inclusive, que, como a política de preços está combinada, eu tentei explicitar isso, a essa política de desmonte do refino, né, as movimentações que começam agora a partir da greve da RLAN também vão nos trazer termômetros bastante importantes para saber por onde pode caminhar esse cenário para o próximo período. Mas se a política continuar sendo implementada tal como ela vem sendo hoje, com essa centralidade da paridade internacional no interior da política de preços, a tendência é a gente observar de maneira muito acelerada o desmonte de toda a cadeia produtiva do refino dos derivados que eu tentei descrever aqui para vocês. William, muito obrigado. Rodrigo, eu gostaria que você tentasse nos responder também a essas duas questões. Até quando essa política é suportável e que consequências ela pode ter? Por favor. Bom, Luiz, eu vou muito na linha do William. Assim. Acho que é muito mais uma questão, acho que o deputado Bongás também falou um pouco disso. Até quando os atores, né, os consumidores, os trabalhadores vão suportar isso e vão, de alguma maneira, se rebelar contra esse processo? A gente viu lá que em 2018 o preço estava muito próximo do que está hoje, do diesel, por exemplo, e aquilo gerou aquela greve dos caminhoneiros que obrigou o governo federal a tomar uma providência naquele momento. Então, acho que o suporte ou não, ele está muito mais associado a como é que a sociedade vai ser capaz de reagir a esse processo. Eu acho que nós estamos vivendo uma pandemia, isso de alguma maneira dificulta um pouco essa mobilização social, mas à medida, eu imagino que quando a gente conseguir, enfim, a vacina avançar e a gente tiver uma sociabilidade mais normal, vamos assim dizer, eu imagino que nós estamos próximo desse limite. Eu acho muito difícil que um país que tem uma estrutura de logística altamente dependente do transporte rodoviário, que as classes inferiores dependem muito do gás de cozinha, continue suportando um aumento que é importante lembrar. Quando a gente olha para os aumentos salariais e o que está acontecendo com o salário das pessoas no último período, todo mundo está sofrendo corte de salário, está sendo demitido. A gente não vê um acompanhamento da renda das pessoas que suporte esse aumento. Então, assim, Luiz, eu concordo muito com o William que vai depender muito desse caldeirão político, mas eu estou vendo que, vamos dizer assim, a corda está se esgarçando. Eu vejo com muita dificuldade
que se o preço continuar subindo, então, assim, acho que hoje o governo meio que está rezando para o preço cair, para o dólar valorizar. Então, assim, o que o governo hoje faz, até o momento de medida efetiva para o preço, é rezar. E aqui eu queria aproveitar e fazer uma última fala, que eu acho importante, Luiz. Qualquer especialista que estuda petróleo, que está acompanhando o petróleo, sabia que o preço, quando desabou lá na pandemia, ele iria voltar a subir. Todo mundo sabia disso. Não é novidade para ninguém que o preço chegou onde chegou hoje. Se você pegar o dado da Agência Internacional de Energia, da OPEP, das agências reguladoras do país, não é novidade para ninguém que o preço do petróleo está no patamar que está. E mais, já vou antecipar aqui, ele deve subir até 2022. As estimativas hoje estão trabalhando entre 60 e 65 dólares o barril, que está hoje a 57, 58. Ou seja, não era novidade para ninguém esse processo. Então, me causa muita estranheza que o governo, a Petrobras, todos esses atores esperem chegar nesse ponto para adotar alguma medida. Né? Todo mundo sabia que ia acontecer isso e que, mantendo o PPI, a gente teria esse problema. E a gente não viu nenhuma ação coordenada, nem de medidas fiscais, financeiras, de nenhuma natureza, para lidar com esse processo. Então, Liz, acho que além dessa sua pergunta, até onde é o limite, eu acho que sempre está relacionado à política. Então, é muito difícil ter um limite técnico, vamos assim dizer, mas é impressionante como o governo está trabalhando, do meu ponto de vista, em prol desse limite. Porque a gente sabia que os preços iam ter esses movimentos, a gente sabia que isso ia acontecer no mercado internacional, e a gente não viu nenhum tipo de ação para tentar conter esses movimentos. Tá? Então, é isso. Olha, Rodrigo, muito obrigado. Tá? Muito obrigado pelas intervenções dos dois, do William aqui. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, só para ver quanto é que estava o preço do galão de gasolina lá nos Estados Unidos. Está $2,26, 3,78 litros o galão. Fiz a conversão numa conta rápida aqui. Isso quer dizer que o preço do litro da gasolina lá nos Estados Unidos está R$3,20. Aqui a gente está pagando quase R$6. A partir de agora, a gente abre para a intervenção de outros participantes essa audiência, tá? As inscrições continuam abertas pelo chat da nossa ferramenta. O primeiro a falar é o Eduardo Henrique, da Federação Nacional dos Petroleiros. Eduardo, por favor, você tem 5 minutos para a sua fala. Obrigado, Luiz. Não vou nem gastar os 5 minutos. Queria, antes de mais nada, né, com certeza tem muita gente assistindo lá da Bahia, então trazer a solidariedade restrita aos companheiros da RLAM e das unidades que hoje são a ponta de lança aí do projeto de privatização e de desmonte da Petrobras com o avanço da venda da RLAM. Então, trazer nossa solidariedade e dizer que, obviamente, toda a categoria, não é responsabilidade dos companheiros da RLAM fazerem essa luta, travar essa luta sozinha, essa resistência. Toda a categoria, em nível nacional, tem que se levantar e já fica aí obviamente, chamado a FUP, a FNP, a todas as categorias, a todas as centrais sindicais, a organizar um movimento unificado, né? A categoria muitas vezes recente dessas divisões que tem no movimento, mas agora é a hora da unidade, é a hora da gente fazer e travar essa luta unificada. E o que isso tem a ver, obviamente, com o tema aqui? É que a construção desse projeto privatização, de retirada da Petrobras de várias regiões do país, a gente já discutiu isso em outros fóruns, é a construção de monopólios privados, né, que, obviamente, se a Petrobras, né, com o próprio governo federal, com a própria direção da Petrobras hoje, a gente já tem uma dificuldade, né, a gente está vendo isso aí, a greve dos caminhoneiros não foi à toa, a crise dos preços de combustíveis, tudo isso foi explicado aqui pelos palestrantes, né? Essa dificuldade que a gente tem, imagina, com monopólios regionais privados nas mãos das multinacionais. Isso aí para a população, e esse diálogo que a gente tem que fazer com a população, esse diálogo que é muito importante a gente passar essa importância para a defesa da Petrobras, a defesa, né,
hoje dos serviços públicos, do SUS, de todo isso que a gente está vendo hoje com a questão da pandemia, com a questão da vacinação, da campanha que a gente tem que fazer pela vacinação, também reflete e também tem que ganhar o apoio da população na defesa contra a reforma administrativa, contra as estatizações, das privatizações de uma forma geral, mas nesse sentido do preço do combustível é diretamente sensível na casa de cada um, na população mais pobre, principalmente, o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do diesel. Então, isso, a venda da RLAM e a venda das 8 refinarias que o governo pretende fazer, né, a construção desses monopólios privados, regionais, vai, com certeza, aumentar o preço do combustível ainda mais, né? E a luta, obviamente, pelo fim da paridade de preço de importação, que essa política a gente já foi colocada aqui. Então, contar com os petroleiros, com todos os trabalhadores de todos os estatais, de serviço público e de toda a população brasileira para a gente poder enfrentar esse governo, para poder enfrentar essa política, nessa política de venda de ativos, que, na verdade, já veio de gestões anteriores, mas que agora a gente está enfrentando, inclusive, a vinculação ao próprio preço internacional, que também é uma política anterior, mas que foi taxativamente, a gente está enfrentando agora, nesse momento, as consequências dessa política. Então, é isso, não dá para esperar 2022, não dá para esperar o fim desse governo, a gente tem que barrar isso agora, na mobilização, na luta, e a gente conta com a unidade de todo esse campo para a gente poder fazer essa luta, essa mobilização agora. É só isso que eu queria deixar esse recado aí para o pessoal, para quem está assistindo a gente aí. Obrigado. Valeu, muito obrigado, Eduardo Henrique, da Federação Nacional dos Petroleiros. Também está escrito aqui o Mário, da Federação Única dos Petroleiros. Mário, por favor, você tem 5 minutos para se pronunciar. Obrigado, Aloysio. Bom, queria parabenizar a iniciativa da Frente Parlamentar Mista, deputado Jean, deputado Bolgás, demais membros da Frente. Dizer para vocês que o objetivo dessa audiência pública me parece que são 2, né? O primeiro, informativo, eu acho que foi muito excelente as iniciativas passadas pelo William, pelo Rodrigo, também pelo senador, pelo deputado, mas o outro caráter que ela tem é de ser bastante propositiva. Então, eu quero me ater na formulação de algumas propostas para frente, para o Congresso Nacional como um todo, né? Dizer que esse é um tema muito importante para a sociedade brasileira e ela tem que ser propositiva. A gente tem que traçar algumas ações a partir dessa audiência pública. Mas antes de colocar algumas propostas, eu preciso colocar 2 variáveis, pelo menos, que merecem ser analisadas também pela sociedade brasileira, que são importantes, elas são derivadas, elas são como causa ou consequência dessa política de preços que a Petrobras está utilizando, mas também da política de desinvestimento que ela vem adotando nos últimos anos aí. A primeira diz respeito ao momento de venda, ao preço vil que ela está colocando nos diversos ativos, não só as refinarias, mas nos diversos ativos que ela vem vendendo ou entregando. Muitos colocam como preço de banana, e não é preço de xepa, preço de final de feira, o que ela está fazendo. Vide o exemplo da RLAM, a refinaria da Bahia, agora por um preço muito abaixo do que o mercado estava esperando. Colocou praticamente encerrando a venda dessa refinaria. O segundo ponto que eu quero colocar, e talvez seja muito importante no momento que se discute arrecadação para o governo, né? Discute muito imposto, discute outras coisas, mas o governo está abrindo mão do lucro desses ativos que ele vem vendendo. É muito importante falar isso, porque o lucro entra como um dinheiro limpo.
E por que o governo está abrindo mão desses recursos? Só para dar um exemplo aqui rápido, não vou listar todos os ativos que ela está vendendo, mas Campos Terrestres do Rio Grande do Norte, cerca de 400 milhões anuais, 400 milhões de reais. O polo de Urucu, no Amazonas, cerca de 800 milhões de reais por ano de lucro, que estaria entrando nos cofres boa parte nos cofres do governo. A refinaria de Araucária, que está colocada à venda também, cerca de 600 a 700 milhões por ano de reais. A refinaria da Bahia, 700 a 800 milhões de reais. Poços terrestres do Espírito Santo, cerca de 360 milhões de reais por ano. Fazendo um somatório de tudo, dos dutos que a Petrobras tem colocado à venda, dos campos terrestres e das refinarias que estão colocadas, isso dá mais de 6 bilhões por ano. Num cálculo estimado, muito por cima, pode ser muito mais do que isso, se for ver. Isso equivale, só a efeito comparativo, ao valor da Lava Jato. A Petrobras está abrindo mão, o governo brasileiro está abrindo mão de uma Lava Jato por ano em lucro, que poderia estar entrando livre nos cofres da empresa. Diante disso, eu faço pelo menos 3 propostas para sair dessa audiência pública. A primeira, que saia uma fiscalização e investigação de por que o governo está abrindo mão desses recursos do lucro. A segunda, que se investigue as vendas por um preço vil das refinarias e demais ativos da Petrobras, que estão colocados à venda ou que já foram vendidos. E, por último, definir um novo marco regulatório dos preços de combustíveis no Brasil. O Congresso Nacional precisa fazer isso urgentemente. Até pela comparação que o William passou, que o Rodrigo passou, do que acontece no restante do mundo. Há alternativas e o Congresso Nacional pode fazer isso, tem condições de fazer isso. A sociedade brasileira espera isso do Congresso Nacional. Dá tempo ainda de suspender e reverter esse processo predatório ao povo brasileiro. É isso que a gente espera dessa audiência pública. Um grande abraço a todos vocês e parabéns pela organização da audiência. Sem áudio. Perdão. Estava aqui sem áudio. São os problemas da tecnologia, do home office. Muito obrigado ao Mário. A gente vai escutar agora a fala do representante do Sindipetro do Rio Grande do Sul, que se inscreveu para falar, é o Demaia. Demaia, você tem 5 minutos para a sua fala, por favor. Bom dia, Luísio. Bom dia, senador Jean Paul. Bom dia, companheiro Elvino Bongás, nosso deputado aqui do Rio Grande do Sul. A minha fala ela vem muito tentar lembrar as primeiras palavras do ocupante da cadeira da presidência da República, né? Que é que tinha que destruir tudo para começar de novo, né? Ele está certamente fazendo a primeira parte do que ele disse que ia fazer. Ele está destruindo tudo. E com isso, eu quero, talvez poucas pessoas saibam, né? No final da década de 90, nós enfrentamos essa batalha contra a privatização da Petrobras. No entanto, ao final do governo Fernando Henrique, a última tentativa dele, ele fez um processo de semi-privatização da Refap, aqui do Rio Grande do Sul, né? E fez uma troca de ativos que foi lesiva ao patrimônio público, inclusive o sindicato foi autor de uma ação que tramita até hoje contra a Petrobras, o governo federal e a Repsol por terem lesado o patrimônio público nessa venda, né?
E aí lembrar um pouquinho da história, né? Em 2000, a Repsol entrou na Refap, a Refap virou uma sociedade anônima, a Refap S.A., e em 2008, né, nós tivemos uma grande crise de elevação de preços do petróleo, que o petróleo chegou a $140 no mercado internacional. E eu acredito que pouca gente no Brasil tenha sentido os efeitos. Ninguém tenha sentido os efeitos dessa crise no Brasil, além da Refap S.A. Porque, à época, a Refap S.A., como uma empresa privada, né, e sendo a Petrobras acionista majoritária, a fim de garantir o compromisso que a Petrobras tinha com o país de abastecer todo o mercado brasileiro, a Petrobras manteve a Refap operando e, com isso, a Refap assumiu um prejuízo à época. No entanto, foi um dos anos em que a Petrobras manteve um dos maiores lucros líquidos da sua história, em função do preço do petróleo no mercado internacional. E, no entanto, ela processou petróleo no Brasil, garantiu os preços a valores menores e o povo não teve esse efeito do que aconteceu no mundo afora. Por quê? Porque ela era uma empresa integrada que atendia do poço até o posto. Isso garantiu ao povo brasileiro a estabilidade de preços, aquilo que o Rodrigo colocou lá na sua apresentação do que os Emirados Árabes, a Arábia Saudita fazem, nós fizemos aqui, mesmo que naquele período nós importávamos uma boa quantidade do petróleo que nós processávamos ainda. Nós não tínhamos ainda, não consumíamos a totalidade do petróleo das refinarias que processam as refinarias petróleo nacional. Nós tínhamos que importar uma quantidade de petróleo de fora, a gente importava, pagava um valor mais caro e ainda assim a Petrobras oferiu um grande lucro naquele período. Então, o questionamento que nós deixamos aqui é que o povo não consegue enxergar isso, os administradores da empresa estão colocando a empresa numa situação em que ela eleva os preços e faz com que as pessoas sintam diretamente no seu bolso toda a variação do aumento do preço do petróleo, o aumento do dólar, né? E esse caos financeiro criado coloca toda a culpa em cima da Petrobras. Aí leva a sociedade a identificar, não, o grande problema que nós temos é a Petrobras, uma empresa pública. No entanto, a empresa o fundo que está pretendendo comprar a RLAM é um fundo soberano de um país. As empresas elétricas que compraram aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, 66% da energia é suprida por uma empresa pública da China. É muito bom vender para as empresas públicas dos outros países, porque as nossas não podem administrar o nosso patrimônio. Isso causa, sim, elevação nos preços, mas o principal efeito é o desenvolvimento do país, a geração de emprego no país. E gerar menos emprego, acabar com o desenvolvimento industrial, é acabar com a geração, com o salário, é aumentar preços, porque nós não conseguimos produzir aqui os produtos que nós temos necessidade de consumir. Então, a nossa batalha contra esse processo de privatização, contra o desmonte da estrutura Petrobras, que já está sendo destruída, né? É fundamental para a gente garantir uma perspectiva de futuro para esse país, para nós não virarmos um país, continuarmos sendo um país apenas de fornecimento de matéria-prima para os países desenvolvidos. Então, essa batalha nós estamos comprando com essa paralisação, com essa greve lá na Bahia, com o início desse processo
que os trabalhadores vão ter que reagir nesse período de pandemia, que é fundamental para a gente garantir o futuro do país. Obrigado, Luiz. Delmaia, muito obrigado. Sua fala foi muito importante. A gente percebe que todo o trabalho desse governo, da direção da Petrobras, é de tentar jogar a carga, a responsabilidade de tudo isso sobre as costas dos trabalhadores. Isso é muito triste, porque os trabalhadores da Petrobras estão há anos participando da construção desse grande patrimônio. A grande discussão, a grande questão é: podemos ter outros preços para os combustíveis? Por tudo que eu ouvi aqui, me parece que é possível. Podemos ter outros preços para os combustíveis e continuar fazendo da Petrobras uma grande empresa? Me parece que sim, é possível. Temos agora a fala do Nelson Santos, que ele é consultor da Federação Única dos Petroleiros. Nelson, por favor, você tem 5 minutos para falar? Bom dia a todos e todas, companheiros e companheiros que estão participando dessa atividade, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, os ouvintes, em especial o senador Jean Paul e o deputado Bongás, que muito têm se empenhado, os dois, nessa luta em defesa desta empresa que foi criada a partir de uma luta popular. Todos se lembram que sempre diziam que o Brasil não tinha petróleo. Inclusive, os próprios americanos vinham para cá, faziam perfuração e diziam que não tinha petróleo, que era para o Brasil não explorar. E, graças a Monteiro Lobato e outros, na época, políticos, foi quem fez com que esta empresa surgisse, e surgiu na Bahia, e está sendo desmontada primeiro também na Bahia. A primeira refinaria do Brasil surgiu antes, inclusive, da Petrobras, foi vendida para um fundo que o senador disse que é um fundo abutre, né? que sempre ele usa esse termo. Eu acho que algumas questões precisam chegar de forma melhor à sociedade. Eu acho, o senador e o deputado Bongás, que nós temos que fazer uma campanha, inclusive junto ao parlamento, para desmistificar essa questão do preço do combustível. Nas apresentações que foram feitas aí e pela própria sua assessoria, que levantou o custo do combustível nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que começar a publicizar isso para os parlamentares e para a população, porque a Petrobras fez uma propaganda enganosa agora na TV, está fazendo uma mídia enganosa, inclusive, eu não sei, é bom até os senhores estudarem se tem a possibilidade de interpelar a Petrobras nesse sentido, dizendo que não, que todo mundo pratica preços de paridade internacional, o que não é verdade. Então, seria importantíssimo a gente fazer uma campanha e estimular e tratar com as lideranças dos partidos, no sentido de isso ser uma pauta diária de denúncia. Todo dia falar sobre o preço do combustível e mostrar isso aí para poder ir desmoralizando esse governo que fica tentando cada vez mais achacar a população mais pobre. Uma outra questão é a questão das audiências públicas oficiais das comissões. Eu vi que no Senado já foi decidido, tanto no Senado quanto na Câmara, que teriam audiências, as audiências públicas das comissões vão voltar. Então, seria importantíssimo a gente começar a fazer audiências sobre diversos aspectos. Por exemplo, na Comissão de Desenvolvimento Regional, né? na Comissão de Desenvolvimento Regional, qual o impacto que tem a saída da Petrobras do Nordeste? Uma vez que o custo do barril de petróleo nos campos de águas profundas, ele tem um custo muito mais baixo e muito mais atrativo do que nos campos terrestres. É óbvio que os campos terrestres vão ficar fadados a morrer, e isso, o que representa para o Nordeste isso aí? O que representa para o desenvolvimento de uma nação essa questão?
Há outro questionamento que aí eu acho que a gente poderia fazer, e essa frente poderia ter esse papel, é questionar, né, o preço, como o Mário colocou aí muito bem, porque só os investimentos que foram feitos na refinaria Landulfo Alves nos últimos 5 anos é o triplo do valor do que ela foi vendida. Os investimentos que foram feitos é o triplo do valor do que a empresa foi vendida. E como eu vivenciei a privatização da Caraíba Metais, eu vivenciei a privatização da Vale do Rio Doce, para quem estiver assistindo, acompanhar, a privatização da Caraíba Metais, em produto acabado, no dia da privatização, em produto acabado no pátio da empresa, tinha o valor total do que ela foi vendida, não foi a entrada, não. E na conta bancária, nas contas bancárias da empresa, no dia da privatização, tinha o dobro do valor da prestação inicial que ela foi vendida pelo BNDES. Ou seja, se o cara desse um cheque sem fundo na sexta-feira, né, que inclusive a privatização na época foi até numa sexta-feira, na segunda-feira ele tomava posse da empresa e cobria o cheque com o recurso que tinha na empresa. Então, esse é o modelo de privatização que ocorre no Brasil e que constantemente a gente é investigado depois que ocorre e que aí a população tem acesso a isso. Será que não existem instrumentos parlamentares que pudessem fazer esse processo de investigação? Aí seria uma pergunta. E, por último, a pergunta para o William e Rodrigo. O impacto, o governo federal está dizendo que é o ICMS, que é o grande vilão, né, do preço do petróleo. Qual é o impacto que isso tem, qual a verdade, qual a mentira que tem sobre isso, né, para que a gente possa desmistificar esse processo de mais uma enganação que está sendo feito contra a população, uma vez que esse imposto, os impostos que são feitos nesse processo são para toda a população. Que, por último mesmo, dizer que se o governo tem problema de caixa, bastava, senador, tirar a isenção que deu às petroleiras o ano passado de bilhões, né? O projeto dos bilhões das petroleiras que foram dados de isenção, que aí o governo teria de recurso para suportar todo esse processo que a pandemia vem fazendo dentro do país. Nelson. Bom, está ligado aqui. Dessa vez eu não bobeei e deixei o microfone desligado lá. Nelson, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Você deixou aqui questionamentos, tanto aos parlamentares presentes, mas também ao William e ao Rodrigo, que fizeram a preleção inicial, explicando essa política de preços da Petrobras e suas consequências. O Rodrigo me parece que acompanhou a sua fala, e eu gostaria que ele entrasse agora para tentar esclarecer um pouquinho o que você colocou. Rodrigo, você pode nos ajudar? Vamos lá. Bom, a pergunta do Nelson sobre os impostos. Os impostos estaduais são uma alíquota, como eu falei na minha apresentação, ou seja, um percentual que incide sobre o valor final do preço dos derivados. Então, só para dar um exemplo, na Bahia, por exemplo, o ICMS do diesel é de 18%. Então, a cada 15 dias, os governos estaduais fazem um acompanhamento do preço do diesel na bomba, o preço médio, e coloca 18% sobre aquele valor. Então, essa é a dinâmica de funcionamento do ICMS. Bom, então o que aconteceu nesse período de maio até agora? A gente não viu aumentos nas alíquotas do ICMS. Então, o ICMS na Bahia, 18% já tem algum tempo. Não teve um aumento da alíquota nesse período. O que houve é o seguinte, como o preço final aumentou, ou seja, o preço, por exemplo, como eu mostrei lá, estava R$3,20 no Brasil e está batendo agora quase R$3,80. Você incidia 18% sobre R$3,20 e agora incide 18% sobre R$3,80. Então, evidentemente, os governos estaduais estão arrecadando mais
não porque eles fizeram algum movimento para aumentar a arrecadação, porque o tributo é um percentual sobre o preço final. Logo, quando o preço final aumenta, os governos arrecadam mais. Então, 18% de 3,20 é menos do que 18% de 3,80. Então, é importante deixar claro o seguinte, Aloysio. Aí tem uma disputa de narrativa que é o seguinte: se você pegar cruamente, de maio para cá, o componente ICMS no preço aumentou, de fato. Aumentou uma média no Brasil de 5 a 6 centavos. Só que isso não foi um movimento dos governos, na média. Isso é porque a tributação incide sobre o preço final. Como o preço final aumentou, como rebatimento, você teve um aumento da arrecadação dos governos estaduais. Então, tem que tomar cuidado que, assim, a gente viu algumas falas do presidente da República dizendo que não, porque os impostos aumentaram e tal. A arrecadação, de fato, cresceu, mas cresceu por isso. Não foi que os governos deliberadamente aumentaram as alíquotas para aumentar a arrecadação. Então, Nelson, para finalizar minha resposta, de fato, a tributação no Brasil retroalimenta a inflação dos combustíveis porque é uma alíquota. Eu acho que isso é até uma discussão importante para os deputados, senadores que estão aqui fazerem. De fato, tem um mecanismo de retroalimentação do preço. Agora, aí você dizer que foi um movimento dos governos estaduais e que isso estaria aumentando o preço, aí é real. Quando você olha a evolução do preço, nesse período, o preço produtor aumentou 60 centavos e dos estados 6 centavos. Então, nem de perto a contribuição do ICMS é a mesma que a contribuição do produtor. É isso, Luiz. Muitíssimo obrigado, viu, Rodrigo? Olha, o Nelson e outros participantes dessa audiência fizeram alguns questionamentos aos parlamentares. E daqui a pouco eu vou dar a palavra ao deputado Bongás e ao senador Jean Paul Prats, mas a gente vai agora para o último inscrito. Eu aviso que a partir de agora se encerraram as inscrições, tá? Quem vai se pronunciar aqui nessa audiência pública, por último, e posteriormente a gente vai dar a palavra ao deputado Bongás e ao senador Jean Paul Prats, é o Éder Mello. Ele é advogado, ele é da Garcês Advocacia, que acompanha muitas das causas do setor de petróleo. Éder, por favor, você tem 5 minutos para falar. Microfone, Éder. Éder, microfone. Desculpa. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o senador Jean Prats, presidente da Frente Parlamentar, o deputado Bongás, que atua de forma brilhante na frente, a todos os petroleiros e petroleiras, todos que estão nos ouvindo e assistindo. Primeiramente, o seguinte: eu acho que essa discussão dos preços ela está na ordem do dia e ela dá um significado bem importante dos efeitos das políticas de privatização, das políticas de desmonte da Petrobras. Eu acho que isso é muito importante porque, na realidade, quando trabalhamos, quando mobilizamos, quando discutimos, tanto judicialmente quanto nos questionamentos políticos sobre essa estratégia da Petrobras, a gente diz que os efeitos principais vão para o povo brasileiro, para a soberania do povo brasileiro. E dos questionamentos judiciais importantes que estão em todas as nossas ações judiciais, desde o primeiro momento a gente dizia o seguinte: na política de privatização das refinarias vai significar a criação de monopólio privado regional. Isso vai ter efeito, inclusive se, como foi demonstrado pelo Rodrigo Leão, pelo William Novak, que a situação dos preços atuais, né, o modelo de preços, né,
da política de preços, que, na realidade, é a política de preços de paridade de importação, um país que exporta, né, uma contradição absurda, com o processo de privatização das refinarias, vai se criar esse monopólio privado e deixar uma situação mais complexa ainda. Se o que estava ruim, que é essa política de preço de importação, imaginem com um processo de monopólio privado em cada região, monopólio privado, ou seja, onde as condições e o processo vão ser estabelecidos por empresas privadas, segundo as suas condições. E quando a gente olha para o próprio posicionamento da ANP, a ANP se colocou, e a gente viu isso na mídia, dizendo que não tinha ainda, inclusive, regulamentação para esse processo esse processo de privatização, da regionalização, do monopólio privado. Então, o que pode piorar ainda mais? Estamos com várias ações. Uma das ações é o questionamento do acordo CAD-Petrobras, um acordo absurdo, onde a ABICOM, que é uma associação de importadores, entrou questionando a Petrobras sobre preço, e a Petrobras se coloca para vender refinarias. Algo absurdo, totalmente ilegal, o modelo desse acordo. E agora, a gente percebeu o seguinte, foi informado e toda a mídia publicou, a Brasilcom, que é uma entidade de distribuidores de combustíveis, grandes distribuidores, grandes empresas, também foi ao CAD dizer que deveria paralisar o processo de privatização das refinarias, porque levaria à criação de monopólio privado. Nós também ajuizamos uma ação questionando os impactos econômicos e sociais e dizendo o seguinte: o processo de privatização